Fala galera, hoje é dia de Casa de Bonecas. Casa de Bonecas é o segundo arco das histórias de Sandman, escrita pelo Neil Gaiman e desenhada por Mike Dringenberg, Malcolm Jones III, Chris Bachalo, Michael Zulli e Steve Parkhouse no ano de 1989. Vai da edição número 9 até a número 16. Eu já fiz vídeo apresentando Sandman, listando os perpétuos e contando a história completa do primeiro arco. Então é recomendado que você assista esses vídeos antes de ver esse daqui. O link para eles vai estar aqui na descrição. Mas antes, se inscreve no canal, já deixa seu like nesse vídeo. E se você quiser mandar alguma coisa para cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa num deserto durante uma tradição tribal, onde um jovem passa a ser considerado um adulto. O avô desse jovem caminha com ele nesse deserto, onde eles param num certo ponto, onde o velho faz uma fogueira e manda o jovem procurar por algo, antes de começar a sua história de passagem para a vida adulta. O velho não diz o que ele tem que procurar, e que ele só vai saber o que é quando ele encontrar. O jovem volta com um vidro em formato de coração. Então o velho começa a sua história, dizendo que naquele lugar existia uma cidade de vidro, uma cidade para sua própria tribo, que era comandada pela rainha Nada. A rainha tinha 16 anos e pela tradição ela precisaria encontrar uma paixão para ser o seu rei. Mas nenhum homem estava à altura da rainha até a chegada de um forasteiro chamado Kaiku, que a gente acaba descobrindo que é o sonho. O Morpheus representado na cultura dessa tribo. E é aqui que a gente percebe como cada cultura tem a sua própria visão do Sandman, sendo que, mesmo as culturas diferentes e vendo ele de formas diferentes, o sonho é um só. A rainha Nada se apaixona por ele, mas uma humana não pode se apaixonar por um perpétuo. Mas a Nada acabou desejando aquele homem, e a partir daí, o que era Nada agora busca a felicidade no sonho. No mundo do sonhar, a Nada encontra Kaiku, mas quando percebe que é um dos perpétuos, ela diz que não pode se apaixonar, que coisas terríveis podem acontecer. Mas o sonho nunca tinha tido alguém que o amasse tanto a ponto de ir buscá-lo no seu reino. Com isso, ele se apaixona e deseja ficar com a Nada. Mas agora ela rejeita o Kaiku, porque o amor não faz parte do mundo dos sonhos. O amor só vai reforçar o desejo, e o desejo é sempre cruel. Mesmo assim, o Kaiku parte em busca da Nada até que ela cede e eles têm uma noite de amor. Quando o dia chega, pelo ato dos dois, o sol manda bolas de fogo na cidade de vidro, destruindo tudo ali. Então a Nada diz que eles não podem ficar juntos e se mata. O sonho vai atrás dela mais uma vez e é rejeitado de novo. Mas pela obsessão que o desejo causou no sonho, ele castiga a Nada a um sofrimento eterno. Como a gente pode ver no arco anterior, quando o Morpheus vai até o inferno e no meio do caminho encontra a Nada. O velho termina a história e o jovem joga o vidro em formato de coração. Desse jeito, quando chegar a hora, é ele quem deve passar essa história a um novo jovem que vai se tornar um adulto. A relação entre Morpheus e Nada revela como o sonho era mesquinho, um jovem vaidoso, egocêntrico, que se torna até cruel quando não conseguiu o que queria. Por isso, o desejo conseguiu manipular ele tão facilmente nessa época. Personalidade essa que mudou com o tempo em que o Morpheus ficou em cativeiro. A partir dessa história, a gente é apresentado ao desejo, um dos perpétuos, irmão do sonho e dos outros. Um ser mesquinho que manipula o sentimento dos outros para o seu próprio prazer. É mostrado o seu reino, onde a sua fortaleza se encontra no limiar do desejo. O seu reino é tão grande que você pode andar pelo desejo até morrer e é possível que você nunca passe duas vezes pelo mesmo lugar.
O reino todo é a própria figura do desejo, mas só tem um lugar que é o lar para ele. O desejo mora no seu próprio coração. Se tem algo que você já quis, algo que você anseia, então você já foi tocado pelo desejo. Dentro do seu reino, ele chama sua irmã gêmea, a Desespero, que ajuda o desejo no seu plano de perturbar o sonho, revelando que a situação com a Nada e o desejo entre eles foi obra dele mesmo. O desejo diz que existe um vórtice, o primeiro em muito tempo, e que é uma mulher. A gente passa agora para Londres, onde é apresentada uma garota chamada Rose e a sua mãe Miranda, chegando para conhecer uma mulher que precisa conversar com elas. No caminho para a mansão da mulher, a Rose cai no sono, aonde a gente vê no sonhar o Lucian, o bibliotecário, fazendo levantamentos sobre o reino ainda em reconstrução depois do que aconteceu na primeira história, por ter ficado tanto tempo sem o Morpheus e agora continua se recuperando. O Lucian percebe que 4 grandes sonhos desapareceram: Brute e Globe, o pesadelo Coríntio e o verde do violinista. Além disso, ele comenta com o Morpheus sobre o vórtice que teria surgido e que eles precisam fazer algo sobre isso. Voltando a Londres, a gente vê a Rose e a sua mãe chegando num asilo para idosos, onde eles conhecem a tal mulher que convidou elas ali. A mulher é Unity Kincaid, a garota na primeira história que tinha entrado num sono eterno, que foi estuprada durante esse período e teve uma filha que foi levada dela. A filha era a Miranda e a Rose era a neta dela. Enquanto mãe e filha conversam, a Rose sai do quarto e ao lado é abordada pela Hekatea, aquela que é 3. Mas a Rose, de forma inocente, faz as perguntas erradas, então elas não seriam capazes de ajudar a Rose nas coisas que virão. Inclusive aqui a gente descobre também que a Rose tem um irmão desaparecido, o Jed. Depois de uma semana em Londres, a Rose volta para os Estados Unidos e se muda de Nova Jersey para Flórida com a intenção de procurar mais pistas e tentar encontrar o seu irmão mais novo desaparecido. Ali, ela vai morar num tipo de pensão que parece mais uma casa de bonecas, inclusive com pessoas completamente bizarras morando ali. O Hal Carter é o dono da casa e à noite é um transformista. Ele leva a Rose para conhecer as pessoas e o seu novo quarto. Primeiro, ela conhece o casal Barbie e Ken, que realmente agem e se parecem com os bonecos de mesmo nome. Depois, ela conhece Chantal e Zelda, 2 colecionadoras de aranhas embalsamadas e sempre andando com um tipo de vestido branco e de véu no rosto. Ninguém sabe se são mãe e filha, irmãs, amantes ou seja lá o que for. O único que não tá ali para ela conhecer é o Gilbert. Com o tempo, a Rose faz investigações sobre o seu irmão mais novo. Sua mãe e o seu pai eram separados e o pai ficou com o Jed. Mas quando o pai morreu, o Jed passou a ser cuidado pelo avô. Mas quando o avô morreu, nunca mais se soube dele. No quarto da Rose sempre tem um corvo que a gente descobre que é um informante do Morpheus, que observa os passos dela, já que ela é o vórtice, e por isso, logo ela vai acabar atraindo sonhos desgarrados ou vai ser atraída até eles. Numa noite, num beco escuro, a Rose é atacada por bandidos, mas é salva por um homem grande de chapéu e sobretudo. É o Gilbert, seu vizinho de quarto na pensão, e por ter salvo ela, os dois acabam se tornando bons amigos. No outro dia, a Rose recebe uma notícia dos investigadores sobre o seu irmão e parte para outra cidade, mas é acompanhada pelo Gilbert para evitar que aconteça algo de ruim com ela, como na noite passada. Enquanto isso, a gente vê o Jed, o irmão da Rose. Ele está sendo mantido preso num cativeiro, torturado e sozinho. Quem está fazendo isso com ele ainda não é revelado, mas é mostrado que o Jed tem sonhos que ajudam ele a sair do mundo real de sofrimento para um mundo de fantasia com o Sandman, uma outra versão do herói. O Morpheus recebe as informações do seu corvo espião e procura o Jed, até que encontra e percebe que o Brute e o Globe, que tinham fugido do sonhar, estão vivendo dentro da mente do garoto.
e são eles quem estão criando esses sonhos. Então o Morpheus fica irritado, já que eles teriam quebrado uma regra do sonhar, e ele parte para investigar isso. Nesse mundo de sonhos que o Brute e o Glob criaram na cabeça do Jed, a gente encontra um novo homem chamado de Sandman e a sua esposa Lita. A Lita tá grávida, mas ela questiona ao novo Sandman há quanto tempo, já que quando eles foram para esse reino dos sonhos, ela já estava grávida há uns 6 meses, e eles já passaram 2 anos que estão ali. Esse novo Sandman é Hector Hall, um homem que já tinha morrido, mas foi levado ali pelo Brute e pelo Glob para tentar criar um novo Sandman, já que o Morpheus ficou tanto tempo desaparecido. Então eles precisavam de um novo rei do sonhar, e por isso eles manipularam um humano, alguém que eles pudessem mandar. A primeira tentativa foi com Garrett Sanford, mas ele acabou se matando, então eles pegaram a segunda tentativa, o Hector Hall. E para isso, usaram a cabeça do pequeno Jed para criar o seu novo reino. A gente descobre que o Jed era mantido em cativeiro pelos seus próprios tios. Depois que o seu avô morreu, ele foi levado até eles, e os tios recebiam $800 de pensão pelo garoto. Mas eles só queriam saber do dinheiro e mantinham o garoto encarcerado ali, só porque precisavam dele para receber o pagamento. E com toda essa confusão do Brute e Glob e do Morpheus chegando ali também, afetou mais ainda a cabeça do pequeno Jed. O Morpheus chega nesse lugar e confronta o Brute e o Glob. Ele libera a alma do Hector de volta ao mundo dos mortos, enquanto a Lita fica desolada, vendo que passou 2 anos num sonho e que agora a sua realidade estava completamente destruída. Ela se volta contra o Morpheus por isso, e ele diz que por ela ter passado tanto tempo com um filho no ventre dentro do sonho, o filho da Lita agora é dele, e que quando chegar o momento, ele vai voltar para buscar. Então o Morpheus desaparece. Com essa confusão toda, os tios do Jed que mantinham ele preso ali acabaram sendo mortos, e com isso ele foge e encontra um carro que dá carona para ele para qualquer lugar longe dali. Mas o problema é que o motorista desse carro era o Coríntio. Enquanto isso, Rose e Gilbert têm problemas com o seu carro no meio da sua viagem e precisam parar num hotel, onde acontece a convenção dos cereais. Os dois se hospedam no local, mas o dono diz que é muito importante que ela não saia do quarto de jeito nenhum. A gente entende então que a palavra cereais é uma analogia à palavra serial, de serial killer, ou seja, a convenção ali é de assassinos em série. Durante algum tempo, a gente é levado pela visão de alguém que usa um óculos escuro. É um assassino que rouba os olhos de suas vítimas. Esse assassino é o Coríntio, o pesadelo que fugiu do sonhar. Durante a noite da convenção, a Rose ligou para os tios para avisar que estaria chegando, mas a polícia atendeu e contou que eles foram mortos, e o Jed estava desaparecido ainda, e ela deveria continuar ali no hotel. Isso deixa ela ainda mais apreensiva, enquanto o Gilbert tenta acalmar ela, inclusive contando uma história da versão original da Chapeuzinho Vermelho. Nesse momento, o Coríntio chega ali na convenção dos cereais, onde ele é o convidado de honra. Pelo menos 80 assassinos em série ali reunidos discutindo sobre o prazer de matar. Sobre eles não fazerem isso por dinheiro ou por obrigação, e sim pelo prazer. O Gilbert e a Rose acabam quebrando a ordem e saem do quarto para tomar ar puro. Nesse caminho, eles cruzam com o Coríntio. O Gilbert escreve um nome num papel e entrega para Rose, dizendo que qualquer problema é para ela chamar por esse nome. E depois disso, o Gilbert desaparece. No outro dia, um dos assassinos tem um fetiche por crianças e se interessa na Rose. O assassino tem uma camiseta com um lobo mau e vai atrás da criancinha, como a Chapeuzinho Vermelho. Quando ele agarra a Rose, ela pega o papel que recebeu do Gilbert e diz em voz alta o nome que estava escrito ali, Morpheus. Desse jeito então, ele aparece, impede aquele assassino e no meio de um discurso do Coríntio ao restante dos participantes ali, dizendo como é bom ser um assassino,
o Morpheus surge. Ele confronta o Coríntio, dizendo que era para ele ser uma obra-prima, um pesadelo criado para ser as trevas e o medo das trevas. E em vez disso, ele passou 40 anos caminhando na Terra para se aperfeiçoar e não fazer nada. Só algo a mais para as pessoas terem medo. Ele é uma grande falha e o Morpheus está decepcionado com isso e desfaz o Coríntio. Nesse momento, a gente vê que no lugar dos olhos dele, o Coríntio tem dentes. Por isso, ele usava óculos o tempo todo. O Coríntio é a personificação do sonho americano. Ele tem boca no lugar dos olhos porque a visão do sonho americano consome tudo que vê. E ele devora os olhos das pessoas porque o sonho americano cega o povo. Com isso, o Morpheus também tira o sonho dos assassinos de achar que eles são os heróis das suas próprias histórias. Desse sonho de que eles são incompreendidos e fazem algo de bom de certa forma. E desse jeito, todos saem dali desolados, sabendo que eles não são nada. Longe da convenção, a Rose está confusa sobre o que aconteceu. Quando o Gilbert aparece com o Jed nos braços, dizendo que ele estava no porta-mala de um carro, o carro do Coríntio, e que devem levar ele a um hospital para se recuperar. Nesse momento, a gente é levado para uma história no passado, em Londres, no ano de 1389, onde o sonho e a morte entram num tipo de taverna e escutam a conversa de um homem chamado Rob Gadlin, dizendo que ninguém deveria morrer e que você deveria poder escolher quando quer morrer e coisas desse tipo. Então o sonho faz um pacto com a sua irmã Morte, de que ela não poderia levar aquele humano. Então o sonho combina com o Rob de que a cada 100 anos os dois vão se encontrar ali naquele mesmo lugar para saber como vai a vida dele e se ele quer continuar vivendo ou se deseja morrer. Acaba sendo meio que um experimento do Morpheus para entender a mente humana. E através do Rob, o Morpheus conhece a história dele durante a humanidade, passando por várias épocas, desde a escravidão até o renascentismo. Inclusive, um dos homens que o Morpheus conhece nessa taverna é o William Shakespeare, um jovem que desejava criar ótimas peças de teatro, alguém que o Morpheus também cria um interesse em conhecer. Em certa vez, eles foram encontrados por uma mulher caçando seres bizarros que diziam se encontrar a cada 100 anos. A mulher se chamava Johanna Constantine, uma antepassada de John Constantine. Nos últimos 100 anos, na última vez em que eles se encontraram, a conversa não foi muito boa. O Rob diz que o Morpheus só faz isso de se encontrar porque ele é um solitário. Ele precisa de um amigo e o Rob ali é o mais próximo do que ele já teve de uma amizade. O Morpheus sai irritado, dizendo que é um absurdo isso. Mas o Rob diz que vai estar ali daqui 100 anos e se ele voltar também é porque realmente são amigos. Então, em 1989, depois de passar os últimos 70 anos preso, o Morpheus realmente volta ali, mostrando que sim, eles são bons amigos. E que realmente depois do tempo que ele passou preso, ele amadureceu e passou a ver a vida de outra forma. Voltando ao presente, depois de sair do hospital e de cuidar do Jed, a Rose volta para a pensão, cansada por tudo que aconteceu. Ela tem cuidado do Jed por algum tempo, que está no hospital muito mal, tentando se recuperar das coisas que o Coríntio teria feito com ele. Enquanto a sua mãe continua em Londres cuidando da sua avó, a Unity, que também ficou doente de repente. É incrível como em pouco tempo ela ganhou uma avó e recuperou o irmão desaparecido e parece que está prestes a perder os dois de novo. Ela não consegue dormir, mas os outros hóspedes da pensão dormem naquela noite, aonde a gente vê os sonhos de cada um deles. Muita coisa bizarra, muita coisa diferente entre si, mas o mais estranho é que parece que os sonhos começam a ganhar vida e se misturar com a realidade, e principalmente o sonho de um com o do outro, tornando tudo uma coisa só. A Rose começa a sonhar e ela meio que orquestra tudo isso, até que é abordada pelo próprio Morpheus. Enquanto isso, o corvo Matthew
parte pro hospital para ver o Jed amando do Morpheus e encontra o Gilbert, que se espanta quando o Corvo diz que a Rose é o Vórtice. O Vórtice é algo ou alguém que por algum motivo consegue quebrar a barreira entre a realidade e o mundo dos sonhos, o que poderia acabar com tudo. Então, o único jeito é acabar com o Vórtice. É o único momento em que o Morpheus pode matar um humano para prevenir a destruição do seu reino. A Rose não quer morrer e não entende o porquê disso, o porquê dela ser o Vórtice. Uma vez em cada era surge um, não se sabe o porquê, mas um mortal, por um momento, se torna o centro dos sonhos e atrai os outros. Por isso a Rose foi atraída pelo Coríntio e seu irmão pelo Brute e pelo Glob. Nada disso foi coincidência. E o quarto dos sonhos fujões era o próprio Gilbert, o verde do violinista, que não é bem um sonho, mas sim um lugar. O vórtice atrai todos os sonhos e implode, deixando só escuridão, matando todos os seres vivos no processo. E isso já aconteceu uma vez há eras atrás, e uma das funções do Morpheus é impedir que isso aconteça de novo. Nesse momento, o Gilbert surge, e é aonde a gente entende que ele é todo o verde do sonhar, que cansou e ficou curioso com o mundo dos mortais, e por isso fugiu do sonhar depois do desaparecimento do Morpheus. Ele oferece a sua vida pela da Rose, mas o Morpheus diz que isso é impossível. Em Londres, a Unity está muito doente e quase morrendo. E numa cena igual a como ela caiu no sono quando jovem, ela volta a entrar no sonhar agora, depois de idosa. A Unity surge no local onde está o Morpheus prestes a matar a Rose. Ela volta à sua aparência de jovem e pede para ele parar e diz que ela estava destinada a ser o Vórtice, mas pelo afastamento do Morpheus do sonhar, isso acabou sendo passado para sua neta. E ela estava ali pronta para trocar a sua vida pela da Rose e morrer como o Vórtice, como sempre deveria ter sido. Ela pede para Rose buscar o seu próprio coração e entregar para ela. E como num sonho tudo é possível, ela tira um coração de vidro, muito parecido com aquele do começo da história e muito parecido com o símbolo do desejo. Então ela entrega para Unity, que quebra o coração de cristal. Desse jeito, a Unity morre, acabando com o Vórtice. Com isso então, a Rose não precisa mais morrer e o Morpheus deixa ela ir. E como presente, devolve o seu irmão das praias do sonhar. 6 meses se passaram e a Rose volta a morar com a sua mãe e o seu irmão, agora em Seattle. Os moradores da pensão seguem as suas vidas de forma diferente agora. O Hal conheceu alguém, a Barbie e o Ken se separaram e as mulheres aranha compraram a casa. A Rose vive sem entender direito o que aconteceu, sem querer entender na verdade. Ela passou esses 6 meses se culpando pelas coisas, pensando que, se tudo aquilo foi verdade, então os humanos são só bonecos nas mãos de seres muito maiores como os Perpétuos. Mas 6 meses é muito tempo para ela sentir pena de si mesma e decide mudar a sua vida. Ela volta a ser uma pessoa normal e decide que tudo aquilo que aconteceu com ela não passou de um sonho. Depois de tudo resolvido com o Vórtice, o Morpheus fica pensando sobre tudo o que aconteceu e chega a uma conclusão. Ele vai até o limiar do desejo para falar com ele e questiona que a transferência do Vórtice da Unity para Rose não era algo comum, isso foi manipulado por alguém. E chega à conclusão que quem engravidou a Unity enquanto ela dormia foi o próprio desejo. E a espera para surgir o Vórtice quando Morpheus voltasse foi tudo manipulado por ele. É tudo culpa do desejo. O Morpheus se irrita e diz que os humanos não são bonecos nas mãos dos Perpétuos. É ao contrário, os Perpétuos são manipulados pelos humanos. Porque lá no fundo, os seres vivos sabem que eles existem. E quando o último deles desaparecer, não vai existir mais motivo para a existência dos Perpétuos. O desejo não entende muito bem a racionalidade disso, e então o Morpheus é mais claro e ordena que ele nunca mais se meta no reino do sonhar, ou ele vai esquecer que são irmãos e a punição vai ser indescritível.
Desse jeito, o Morpheus vai embora. E o Desejo fica sem entender e não aceita que ele seja algum tipo de boneco. O Desejo manipulou tudo. Dava pra ver a influência dele na convenção de cereal, por exemplo, onde os assassinos desejam matar por satisfação pessoal. E tudo isso é a natureza do desejo. Por mais que o sonho ameace ele, o desejo é a representação de algo passional e racional que muitas vezes acaba indo para o lado da cobiça, da inveja e até para o lado da sua irmã gêmea, a desespero. O sacrifício da Unity faz um paralelo com a Rainha Nada, mostrando que tanto o sacrifício da Nada quanto o da Unity são consequências do livre-arbítrio. Desse jeito, saindo do controle dos perpétuos, saindo das cordinhas que eles seriam manipulados para mostrar que na verdade são os perpétuos que servem aos seres vivos. Mas apesar de tudo isso, o desejo apenas sorri e esquece, porque o desejo é uma criatura do momento. E é desse jeito que termina a história. Eu já expliquei a importância de Sandman, como é uma obra-prima dos quadrinhos e da literatura. E Casa de Bonecas é um dos arcos mais importantes, porque dá o tom e o caminho que Sandman vai seguir. No primeiro arco, a gente tem uma apresentação de tudo um pouco, e aqui a linha segue uma história onde o sonho não é o protagonista, mas mostra como é a influência dele e dos outros perpétuos dentro de um universo muito maior. A história parece até simples, mas tem uma grande complexidade e, como sempre, duplas ou até triplas interpretações das coisas. Aos poucos, o Neil Gaiman vai apresentando o restante dos perpétuos pra gente, e a partir desse arco ele plantou muita coisa, muitas sementes que vão ser colhidas mais pra frente na saga. Então é muito importante pegar os detalhes aqui para entender o que vem no futuro. Absolutamente nada do que o Neil Gaiman coloca no seu roteiro tá ali por acaso. Desde as falas, os personagens, até as músicas que as pessoas cantam, suas atitudes, os lugares, tudo tem um propósito maior e vai ser abordado mais pra frente ou vai referenciar algo do passado. Aqui tem várias curiosidades, como o Matthew, o corvo do Sandman, que fala sobre a sua vida passada, mas ele não lembra realmente quem ele é. Ele é um personagem que apareceu em Monstro do Pântano e tinha morrido antes de se tornar um corvo. Outra coisa interessante é que o tempo que o Coríntio ficou solto, influenciando assassinos, é na mesma época que na nossa vida surgiram vários serial killers, e onde a mídia deu mais foco a esse assunto, principalmente nos Estados Unidos. Casa de Bonecas tem várias outras referências, várias outras interpretações dos textos, ações e diálogos. Então isso gera muita discussão e diferentes interpretações das coisas por cada um que lê essa história. Então deixa você nos comentários qual é a sua interpretação, o que você mais gosta dessa história. E mesmo assistindo os vídeos aqui, é muito importante que você leia a HQ para entender bem o sentimento que ela quer te passar. Os outros arcos de Sandman vão continuar aparecendo aqui no canal, mas eu preciso que vocês entendam o trabalho que isso dá, a complexidade que é falar de Sandman, e para ter uma boa qualidade nos vídeos eu preciso de tempo para isso, então preciso muito da paciência de vocês. Os vídeos vão chegar sim de toda a saga, mas tenham paciência. Se você quiser saber melhor quando vão chegar ou como está o andamento disso, eu falo mais nas redes sociais. Então me segue lá para ficar por dentro dessas e de outras novidades. Eu vou deixar o link do Twitter, Instagram e Facebook aqui na descrição desse vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever para me ajudar no crescimento do canal. Deixa seu like se você gostou do vídeo e se você quiser mandar alguma coisa para cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição. Compartilha com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.